Pare tudo e ouça com atenção. O que você vai escutar agora não é um vídeo comum. É uma ativação espiritual para dinheiro, abundância e libertação financeira. Antes de continuar, me diga seu nome e a cidade de onde está falando, porque eu quero saber até onde essa mensagem vai chegar hoje. Se você está cansado de lutar, de correr atrás, de sentir que sua vida financeira não sai do lugar, então esta mensagem é para você. Nada do que está prestes a acontecer é coincidência. Você foi puxado para cá. Seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras e a partir de agora, algo vai começar a se mover ao seu favor. Preste atenção. Existem segredos, códigos vibracionais e revelações profundas que vão transformar completamente a sua energia. E enquanto você escuta, portas silenciosamente começam a se abrir. O que estava travado começa a fluir. O que parecia perdido começa a se alinhar. Respire fundo e prepare-se. Porque hoje, exatamente hoje, você vai sentir a virada que sua alma estava pedindo há anos. E quando terminar este vídeo, você não será mais a mesma pessoa. O futuro financeiro que sempre foi seu está se aproximando. E nada poderá impedir o que está vindo. Meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras. Essa frase não é apenas uma esperança, é uma ativação espiritual. Quando você a repete, algo se move no invisível, como se portas antes fechadas começassem a ranger, cedendo espaço para o fluxo do dinheiro entrar na sua vida. Há uma força trabalhando ao seu favor, mesmo quando você não percebe. E é por isso que você está aqui agora, ouvindo esta mensagem. Nada é coincidência quando falamos de abundância e destino financeiro. A maioria das pessoas acredita que seus resultados dependem apenas de esforço e lógica, mas existe um código oculto que governa o fluxo do dinheiro, e poucos têm acesso a ele. Esse código é vibracional, emocional e energético. E é exatamente isso que você começará a destravar a partir deste exato momento. Por quê? Queira você perceber ou não, sua alma já sabe que você não nasceu para viver endividado, preocupado ou sobrevivendo no limite. Você nasceu para prosperar. Algo maior sempre gritou dentro de você, mas você não sabia como traduzir esse chamado em realidade. E quando você olha para sua vida financeira hoje, talvez veja contas acumuladas, dívidas que parecem nunca ter fim, situações que drenam sua energia e tiram sua paz. Mas existe um detalhe que ninguém te contou. O momento em que tudo parece pior é exatamente o momento que antecede uma reviravolta. A vida funciona em camadas, e a camada que você está prestes a romper é a camada da limitação. Quando ela cai, você começa a enxergar caminhos que estavam bloqueados pela ansiedade, pelo medo e pela sobrecarga emocional. E é nesse ponto que surge a frase de força. Meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras. Essa afirmação não é ilusória, é estratégica. Ela reposiciona a sua mente para enxergar aquilo que antes era invisível. Você começa a ficar sensível a oportunidades, a perceber ideias que geram dinheiro, a atrair caminhos que antes pareciam distantes. De repente, aquilo que era difícil começa a fluir com naturalidade, como se o universo tivesse decidido, finalmente, cooperar com você. Mas existe uma revelação ainda mais profunda. Quando você ativa a vibração de abundância, você não recebe apenas dinheiro, você recebe direção, você recebe clareza, você recebe a certeza interna de que está no caminho certo, e isso vale mais do que qualquer valor na sua conta bancária, porque a mente confusa perde oportunidades, a mente ansiosa sabota possibilidades, a mente exausta rejeita portas abertas. Por isso, antes do dinheiro chegar, Deus reorganiza sua energia. Ele limpa a confusão, tira pessoas que atrapalham, corta ciclos que sugam sua força e abre espaço para o novo.
E talvez seja exatamente isso que está acontecendo na sua vida agora. O que você chama de caos pode ser realinhamento. O que você chama de atraso pode ser proteção. O que você chama de silêncio pode ser preparação. E é aqui que a virada começa. Porque quando você entende isso, algo desarma dentro de você. O medo perde espaço. A insegurança enfraquece e você começa a sentir uma confiança nova, quase inexplicável. Essa confiança é o início da mudança financeira. Ela abre o campo, ela destrava o fluxo. Ela te posiciona vibracionalmente no mesmo nível do dinheiro e das oportunidades que você deseja. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. Deixa de buscar desespero e começa a caminhar com propósito. E quando isso acontece, o futuro, que antes parecia distante, começa a se aproximar de você. Ele brilha com mais força. Ele se revela. Ele te chama pelo nome. E você percebe que estava sendo preparado todo esse tempo, não abandonado. Mas antes de avançarmos, preciso te alertar. Há algo ainda mais profundo por trás dessa ativação. Algo que pouquíssimas pessoas estão prontas para ouvir, e você está prestes a descobrir. Você já reparou que, quando a vida está prestes a mudar, ela começa a fazer barulho? Relacionamentos estremecem, caminhos se partem, empregos viram incômodos, ideias insistem em aparecer no meio da noite. Esse barulho não é confusão, é transição. E a transição, embora desconfortável, é sempre sinal de que algo maior está chegando. Quando você afirma que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, você aciona esse período de transição. O campo ao seu redor começa a responder. Situações que antes estavam paradas começam a se mover. O que era travado começa a destravar. É como se tudo o que estava preso fosse obrigado a se alinhar para que o dinheiro entrasse. Mas muitas pessoas não entendem esse processo e acabam desistindo antes da virada. Elas interpretam o movimento como problema, quando na verdade é a preparação para a abundância que está se aproximando. E é por isso que tanta gente fica presa em ciclos financeiros repetitivos. Medo, dívida, desespero, culpa, sabotagem, medo de novo. Mas existe uma chave que muda tudo: consciência. Quando você entende o processo, você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Você para de resistir ao fluxo e começa a fluir junto com ele. Você começa a enxergar sinais que estavam ali o tempo todo. E, principalmente, você começa a aceitar a ideia de que ganhar dinheiro não precisa ser sofrido. Essa, talvez, seja a revelação mais difícil para sua mente, porque te ensinaram que dinheiro se conquista com esforço, com luta, com exaustão. Mas existe uma lei escondida que poucos conhecem. O dinheiro flui para quem está alinhado, não para quem está desesperado. Desespero fecha portas, alinhamento abre caminhos. E é aqui que a narrativa vira, porque existe algo que ninguém te contou sobre sua vida financeira. Você nunca esteve sozinho. Mesmo quando parecia que tudo estava desmoronando, existia uma força sutil te guiando. Você não percebeu porque estava cansado demais, preocupado demais, pressionado demais pelas contas, pela sensação de fracasso, pelo medo de não conseguir sair das dívidas a tempo. Mas enquanto você se culpava, o invisível trabalhava. Enquanto você chorava, o universo ajustava caminhos. Enquanto você perdia noites de sono, portas que você nunca imaginou estavam sendo preparadas. Há coisas se movendo agora mesmo ao seu favor, em lugares que você ainda não tem acesso. E quando essas portas abrirem, você vai entender por que o caminho precisou ser exatamente como foi. Mas existe uma revelação ainda mais ousada. Algumas coisas foram bloqueadas justamente para te proteger. Oportunidades que não deram certo teriam te destruído. Pessoas que se afastaram teriam te atrasado. Caminhos que se fecharam teriam te esgotado. Enquanto você pedia dinheiro, Deus te dava livramento. E agora que essa fase passou, você entra no campo onde o dinheiro finalmente chega.
mas não chega como uma gota, chega como um fluxo. E esse fluxo começa nos próximos minutos, porque quando sua consciência muda, sua realidade precisa responder. E acredite, ela responde rápido. Mas antes de avançarmos, existe uma revelação que vai expandir completamente a sua compreensão sobre abundância. Prepare-se, porque o próximo bloco é uma virada profunda. Há um ciclo oculto que governa toda a prosperidade. Primeiro, a mente muda. Depois, a energia muda. Por fim, a realidade muda, mas a maioria tenta começar pelo final, tenta mudar a realidade sem mudar a energia, tenta resolver as dívidas sem resolver a vibração interna, tenta ganhar dinheiro sem quebrar crenças que bloqueiam o fluxo. E é por isso que tantos se sentem presos, como se estivessem correndo em uma esteira sem sair do lugar. Quando você repete que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, você interfere diretamente nesse ciclo. Você mexe na raiz. Você reprograma a camada mais profunda da sua energia, onde as crenças vivem escondidas, onde os medos se escondem, onde a autossabotagem se instala silenciosamente. E aqui vem a revelação que muitos evitam. Você não tem um problema financeiro. Você tem um bloqueio vibracional. Quando esse bloqueio cai, a vida flui. As ideias chegam, o dinheiro aparece, o inesperado vira rotina. Mas enquanto o bloqueio está ativo, nada funciona. Você pode trabalhar dobrado, pode fazer horas extras, pode tentar negócios, pode tentar tudo o que vê pela frente, mas sem alinhar sua energia ao campo da abundância, nada se sustenta. Por isso, a frase que estamos trabalhando não é apenas bonita, é uma ferramenta. Ela realinha o seu campo interno com o campo externo das oportunidades. Ela te tira da vibração da sobrevivência e te leva para a vibração da prosperidade. Ela faz a transição da escassez para o fluxo. Só que existe um detalhe ainda mais impressionante. Esse alinhamento começa com pequenas sensações, uma intuição repentina, uma ideia que surge no banho, uma vontade de tentar algo novo, um impulso de reorganizar a vida. Nada disso é aleatório. É resposta, é o campo vibrando, é o universo ajustando suas coordenadas para te aproximar do dinheiro, para te aproximar das oportunidades, para te aproximar do que é seu por direito divino. Quando você sente esse chamado interno, você não pode ignorar. Ignorar essa sensação é perder a chance de sair das dívidas, de quebrar ciclos, de acessar ideias que vão transformar sua vida financeira. O invisível sempre sussurra antes de se manifestar. E agora você está nesse ponto exato, ouvindo o sussurro antes da manifestação. Isso significa que algo está prestes a aparecer, algo que muda o jogo, algo que desbloqueia seu fluxo financeiro de uma forma que parece coincidência, mas na verdade é alinhamento. Mas antes de isso acontecer, há uma revelação ainda mais forte sobre o dinheiro que quase ninguém está preparado para ouvir. Essa revelação mexe com crenças antigas, desmonta ideias erradas e abre um portal poderoso para ganhos inesperados. E é isso que vamos explorar no próximo bloco. Existe uma verdade sobre o dinheiro que a maioria nunca percebe. O dinheiro não responde ao mérito, responde à vibração. Pessoas brilhantes continuam pobres porque vibram medo. Pessoas menos preparadas prosperam porque vibram coragem. Isso soa injusto apenas até você entender a lei. A vibração abre portas que o esforço não alcança. A vibração toca oportunidades que a lógica não explica. A vibração ultrapassa o tempo, atravessa barreiras e coloca você no lugar certo na hora certa. É por isso que tantos não conseguem ganhar dinheiro, mesmo se desdobrando todos os dias. O bloqueio não está no trabalho, está na energia. E quando você afirma que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, você mexe justamente nesse ponto. Você muda o que estava sabotando seu fluxo sem que você percebesse.
E existe um detalhe ainda mais profundo. Pessoas com medo decidem errado. Pessoas com pressa perdem oportunidades. Pessoas com culpa rejeitam o que pedem a Deus. Por isso, antes de o dinheiro chegar, você precisa entrar na vibração certa. E talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida agora. Você sente que algo está mudando, mas não sabe exatamente o que. Pequenos incômodos surgem. Antigos desejos começam a reaparecer. Ideias que você ignorou começam a chamar sua atenção. E situações que antes você aceitava começam a se tornar pesadas. Tudo isso é o campo te puxando para a abundância. É um alinhamento invisível acontecendo nos bastidores. E quanto mais consciente você fica, mais rápido o processo se manifesta. Mas aqui vem a virada. Existe um motivo espiritual para você não ter prosperado antes. Não era incompetência, não era falta de capacidade, era imaturidade vibracional. Se o dinheiro tivesse chegado naquele momento, ele teria sido drenado por medos, traumas, crenças antigas e até pessoas erradas. O universo, que sempre trabalha com precisão, esperou você fortalecer sua essência antes de liberar o fluxo. Esse tempo que você chama de atraso foi, na verdade, proteção. E agora que você finalmente alcançou o nível vibracional adequado, o campo não apenas libera, como acelera. Porque quando a energia muda, a vida corre para acompanhar. E é exatamente isso que está prestes a acontecer com você. Prepare-se para coincidências com lógica impossível. Prepare-se para ideias que resolvem problemas que te tiram o sono. Prepare-se para caminhos que se abrem, como se o mundo estivesse finalmente te enxergando. Prepare-se para a sensação estranha de que tudo ficou mais leve, mais fácil, mais possível. Isso não é fantasia, é alinhamento. E antes que você perceba, os sinais começam a aparecer. Mas não confunda esses sinais com sorte. Eles são intencionais, eles são estratégicos. Eles fazem parte de um plano maior que você está apenas começando a acessar. E no próximo bloco, eu vou te revelar algo que muda completamente a forma como você enxerga a abundância. A primeira coisa que você precisa entender é que a abundância não é uma meta, é um estado interno, uma configuração vibracional, uma assinatura energética que você transmite ao mundo sem perceber. Quando sua assinatura é escassez, você atrai problemas, dívidas, urgências e repetições. Quando sua assinatura é abundância, você atrai oportunidades, soluções, ideias e clareza. E a frase "meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras" desbloqueia justamente esse estado. Ela reconfigura a sua assinatura interna sem que você precise forçar nada. Mas existe um detalhe. Essa frase só funciona quando você a sente. Ela não é para ser repetida mecanicamente. Ela é para ser sentida na pele, na alma, no campo. Quando você sente essa frase, sua energia se expande, você fica mais receptivo, sua mente fica mais alerta, seu coração fica mais aberto e, sem perceber, você começa a dizer sim para possibilidades que antes rejeitava por medo. E é aqui que a vida muda, porque você não prospera quando sabe o que fazer. Você prospera quando está alinhado para receber. E é nesse ponto que o dinheiro começa a responder. Ideias surgem, caminhos aparecem, pessoas novas entram na sua vida e oportunidades que antes pareceriam grandes demais passam a parecer naturais. É como se o universo estivesse finalmente te colocando no seu lugar. Só que existe uma revelação escondida aqui. A abundância não chega primeiro no bolso, ela chega primeiro na mente. Ela chega como um sentimento, uma intuição, um desejo de mudar, uma sensação de que algo maior te espera. Essa sensação é o prenúncio da virada financeira. Mas a maioria ignora porque espera ver resultados antes de sentir a mudança. E é aí que tudo trava. Você não vê para acreditar, você acredita para ver.
E esse é o código secreto para sair das dívidas, para ganhar dinheiro, para reconstruir sua vida financeira e acessar níveis de prosperidade que hoje parecem distantes. Esse é o caminho que pouquíssimas pessoas realmente entendem. E agora que você está entendendo, o campo começa a te responder de forma mais intensa. Você vai começar a reparar em pequenas sincronicidades ao longo dos próximos dias. Pensou em algo, aparece. Precisou de uma solução, surge. Estava buscando uma direção. Alguém fala exatamente o que você precisava ouvir. Isso é sinal. Isso é movimento. Isso é confirmação. Isso é o universo te alinhando com uma abundância que já estava te esperando há anos, mas que só agora você está preparado para receber. E no próximo bloco, eu vou te mostrar a parte mais oculta, a parte que quase ninguém tem coragem de revelar, o real motivo pelo qual algumas pessoas prosperam e outras não, mesmo vivendo as mesmas situações. Existe um segredo que diferencia os que prosperam dos que empacam, a capacidade de interpretar o invisível. Não é sobre ter mais habilidades, não é sobre ter mais oportunidades, não é sobre nascer no lugar certo, é sobre perceber sinais. O universo sempre avisa antes de entregar. O problema é que a maioria está barulhenta demais para ouvir. Preocupações, dívidas, cobranças, ansiedade, medo, culpa, exaustão. Esse ruído interno sufoca tudo. E quando o sinal chega, ele passa despercebido. É por isso que tanta gente perde a chance de ganhar dinheiro, de encontrar uma oportunidade, de tomar uma decisão que mudaria todo o rumo da vida. O sinal passou, mas a mente turbulenta não o captou. E assim se perde um destino inteiro. Mas quando você afirma que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, você silencia esse ruído. Sua mente desacelera, sua energia se alinha, sua percepção se abre e, de repente, você começa a enxergar aquilo que sempre esteve diante de você. Oportunidades que antes você ignorava começam a fazer sentido. Conversas que antes eram irrelevantes começam a parecer mensagens. Problemas que antes pareciam obstáculos começam a parecer convites. E cada peça do seu caminho começa a se reorganizar como se alguém estivesse cuidando de cada detalhe. E a verdade é que você nunca caminhou sozinho. Você só não sabia interpretar o que estava sendo construído ao seu redor. E existe uma revelação que vai estremecer sua percepção de realidade. Muitos momentos difíceis da sua vida foram, na verdade, portas sendo realinhadas. Aquele emprego que você perdeu abriu caminho para outro que você ainda não enxergou. Aquele relacionamento que terminou te libertou de um ciclo que drenaria sua abundância. Aquele não que você recebeu te afastou de dívidas maiores. Aquele atraso que você odiou te impediu de tomar uma decisão precipitada. Nada foi por acaso, nada foi aleatório, nada foi injusto. Tudo foi preparação para o momento que você está vivendo agora. Porque agora você finalmente está pronto para prosperar de verdade. E o campo sabe disso. Existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Dinheiro não chega para quem tem mais força, mas para quem tem mais clareza. A clareza é o filtro que separa as oportunidades das distrações. A clareza é o farol que te guia quando tudo parece confuso. A clareza é o que impede que você aceite pouco quando foi criado para muito. E essa clareza surge quando você finalmente entende que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, não porque o mundo está mudando, mas porque você está mudando. O mundo sempre teve oportunidades. O campo sempre esteve aberto. A vida sempre teve caminhos. Mas você estava fechado por dentro, bloqueado pela tensão, pelo medo de falhar, pela pressão das dívidas e pela sensação constante de que nunca era o suficiente. E é aqui que vem a revelação profunda.
Seu campo interno cria sua realidade externa. Se dentro de você existe escassez, tudo ao seu redor desmorona. Se dentro de você existe abundância, tudo ao seu redor floresce. Você atrai, cria e materializa aquilo que acredita ser possível. E por muito tempo você acreditou que não era capaz, que não era digno, que não tinha força, que não tinha sorte. Essas crenças silenciosas travaram portas que eram suas, atrasaram caminhos que pertenciam ao seu destino e diminuíram o brilho de possibilidades que hoje você está recuperando. Agora, ao repetir e sentir a frase "meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras", você não está apenas praticando uma afirmação, você está reescrevendo a sua identidade vibracional. Mas aqui vem a virada inesperada. Seu futuro começou a mudar no exato momento em que você decidiu ouvir esta mensagem. E isso não é força de expressão. Existem ativações espirituais que acontecem no momento certo, com a pessoa certa, no minuto exato em que a consciência se abre. Você não clicou neste vídeo por acaso. Você não encontrou esta mensagem por acaso. Você foi puxado. Algo te guiou. Algo te trouxe até aqui. E agora, enquanto você escuta, sua vibração começa a se reorganizar em um padrão completamente novo. Você entra no campo onde dinheiro deixa de ser um problema e passa a ser consequência, onde ganhar dinheiro deixa de ser luta e passa a ser fluxo, onde sair das dívidas deixa de ser desespero e passa a ser transição. E agora, eu preciso te preparar para algo maior. Você está prestes a acessar insights financeiros poderosos nos próximos dias. Ideias que antes pareciam aleatórias vão fazer sentido. Conversas que você teve há meses vão retornar como oportunidades. Pessoas que você nem esperava vão aparecer como respostas. Esse é o movimento natural quando o campo se abre. E o seu campo está se abrindo agora. Mas antes que você receba esses sinais, existe uma verdade profunda sobre dinheiro que você precisa compreender. Uma verdade que quase ninguém ousa dizer. E é exatamente isso que vamos entrar no próximo bloco. O dinheiro não chega para quem trabalha mais. O dinheiro chega para quem está disponível vibracionalmente. Essa frase pode parecer desconfortável, porque ela confronta tudo o que te ensinaram desde criança. Fizeram você acreditar que prosperidade era sobre esforço, sacrifício, suor e resistência. Mas o universo opera por frequência, não por fadiga. Isso explica porque algumas pessoas trabalham tanto e não saem das dívidas, enquanto outras parecem ter portas abertas em todos os lugares. A diferença está na vibração. A vibração cria o campo. O campo cria o caminho. O caminho cria a oportunidade. E a oportunidade cria o dinheiro. Por isso, seu primeiro trabalho nunca foi financeiro. Foi sempre energético. E quando você ativa a frase "meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras", você se coloca exatamente no campo onde essas oportunidades começam a se aproximar. O dinheiro não chega mais como um milagre isolado, mas como consequência natural. Ideias começam a aparecer como se tivessem vida própria. Você sente intuições que antes ignorava. Você conecta pontos que antes pareciam distantes. E é nesse movimento que portas maiores se abrem. Mas existe um segredo ainda mais profundo. Quando a vibração muda, as situações que antes te prendiam começam a perder força. De repente, algo que te bloqueava se dissolve. Algo que te limitava perde o impacto. Algo que te deixava inseguro começa a parecer pequeno demais. E é nesse ponto que você percebe o que quase ninguém percebe. O problema não era o dinheiro. O problema era a energia que você carregava sobre ele. Você tem memórias, traumas, frases que ouviu ainda criança, experiências de dor, falas de outras pessoas, crenças herdadas que moldaram sua relação com a prosperidade. E essas crenças silenciosas criaram um campo de repulsão.
Mesmo quando você pedia abundância, sua vibração rejeitava. Mesmo quando você tentava prosperar, sua energia bloqueava. Mesmo quando você queria ganhar dinheiro, o inconsciente dizia que não era seguro. Esse conflito interno te prendeu por anos, talvez décadas, sem você entender o porquê. Mas tudo isso começa a se desfazer agora, porque no momento em que sua consciência ilumina uma crença, ela perde força. A luz dissolve o bloqueio, o entendimento abre espaço, e o novo pode finalmente entrar. A partir daqui, você começa a entrar em um período da sua vida onde tudo fará sentido. As peças se encaixam, os medos se dissolvem, a confiança renasce. E você percebe algo chocante: você sempre foi destinado à abundância. Você só não sabia. E no próximo bloco, eu vou te revelar o ponto de virada que transforma destino financeiro de forma definitiva. Existe um ponto na vida onde tudo muda. Um ponto onde o cansaço vira força, onde a dor vira direção, onde a falta vira movimento, onde a escassez vira decisão. Esse ponto é raro, poderoso e definitivamente transformador. Ele acontece quando você finalmente diz basta. Basta de sobreviver. Basta de repetir ciclos. Basta de aceitar pouco. Basta de carregar culpa. Basta de viver sufocado por dívidas, medo e ansiedade. Esse basta interno não é raiva, é renascimento. É o momento em que sua identidade rejeita definitivamente a vida limitada. E quando isso acontece, o universo responde com velocidade surpreendente. Porque o basta é uma declaração vibracional que abre portais. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Um ponto onde o passado já não te serve mais, mas o futuro ainda não se mostrou completamente. Isso pode parecer confuso, mas é o estágio mais importante da transformação financeira. É a travessia, o corredor entre dois mundos. E é nesse corredor que você precisa afirmar com toda a força: meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras. Essa frase te ancora, te estabiliza, te mantém alinhado enquanto o velho se desfaz e o novo se aproxima. Porque no corredor, você não vê tudo, mas você sente. Sente que algo está vindo, sente que algo está mudando, sente que algo está prestes a acontecer. E essa sensação é a prova de que seu campo já está em movimento. Mas aqui está a revelação que quase ninguém fala. O corredor sempre vem seguido de uma virada repentina. Do nada, uma oportunidade surge. Do nada, uma solução aparece. Do nada, alguém te oferece algo que resolve um problema. Do nada, uma ideia que estava adormecida desperta. O nada é apenas o invisível trabalhando. O não é apenas o universo te direcionando para o sim certo. O silêncio é apenas preparação. E quando a virada chega, ela chega com força. O dinheiro flui. As portas se abrem, o alívio aparece, a paz entra, a confiança se instala, e você percebe que o tempo todo existia um plano maior se movendo ao seu redor. E agora, eu preciso te preparar para o que vem a seguir. Porque o próximo ciclo que está se aproximando exige uma nova postura, uma nova mentalidade e uma nova forma de enxergar o seu valor. No próximo bloco, você vai entender por que os próximos meses da sua vida serão completamente diferentes do que você viveu até hoje. E essa revelação pode ser a mais poderosa de todas. Mas antes de revelarmos o próximo nível dessa transformação, existe uma verdade que você precisa aceitar. O universo só entrega aquilo que você está preparado para sustentar. E agora, você está entrando no estágio em que vai sustentar muito mais do que imagina. No próximo bloco, você vai descobrir algo que vai mudar profundamente sua relação com o dinheiro, com o futuro e com o poder que você carrega. O que está prestes a acontecer na sua vida financeira não é apenas crescimento, é reposicionamento. Quando o universo identifica que você está vibrando acima das limitações antigas,
Ele começa a te reposicionar em lugares onde sua energia pode prosperar de verdade. Isso significa que portas que antes pareciam trancadas começam a abrir com naturalidade. Significa que pessoas que antes não te notavam começam a te enxergar. Significa que oportunidades que antes você considerava impossíveis começam a parecer plausíveis. E isso não acontece por acaso. Acontece porque seu campo mudou. E quando o campo muda, o futuro responde. Você sente isso na pele. Você sente isso no corpo. Você sente isso no silêncio entre uma respiração e outra. Algo está vindo. Algo está chegando. Algo está prestes a te surpreender. E existe uma razão profunda para isso. Você finalmente desligou a vibração da sobrevivência. Por anos, talvez por toda a sua vida, você viveu correndo atrás do básico, tentando apagar incêndios, resolvendo problemas imediatos, tentando desesperadamente controlar o que estava desmoronando. Isso consome, isso bloqueia, isso impede o fluxo. Mas agora, com esta ativação, você saiu desse estado. Sua vibração subiu, sua energia se expandiu, e isso muda tudo. Porque quando você deixa o estado de sobrevivência, o universo te entrega o estado de criação. E é exatamente nesse estado que você começa a ganhar dinheiro de forma mais leve, mais fluida, mais natural. É aqui que você finalmente encontra caminhos para sair das dívidas sem perder sua vida no processo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quando você entra no estado de criação, você ativa um magnetismo diferente. Uma força silenciosa que atrai as coisas certas sem esforço. E você vai notar isso nos próximos dias. Pessoas começam a te procurar sem motivo aparente. Mensagens chegam do nada. Ideias surgem enquanto você está distraído. Convites aparecem de forma espontânea. E todos esses movimentos têm um ponto em comum: alinhamento. Nada disso será coincidência, nada disso será aleatório. Será o campo respondendo ao seu novo padrão vibracional. Será o universo te reposicionando exatamente onde a sua abundância pode florescer com força máxima. E aqui vem a virada. Quando esse processo começa, ele não para mais. Não importa o que aconteça, não importa quem duvide, não importa quem não entenda. A mudança já foi acionada. O futuro já está se aproximando. O campo já está reorganizando tudo. E agora, você precisa se preparar para a revelação mais profunda de todas. O dinheiro que está vindo não é apenas para pagar contas. Ele é para te reposicionar definitivamente. Ele é para te devolver o que foi roubado, atrasado ou bloqueado. E eu vou te mostrar exatamente o que isso significa no próximo bloco. Você já percebeu que algumas pessoas mudam de vida de forma tão repentina que parece milagre? A verdade é que não é milagre. É alinhamento tardio. É quando tudo o que estava sendo preparado nos bastidores finalmente se manifesta. E isso está prestes a acontecer com você. Mas antes que aconteça, você precisa entender algo profundo. O dinheiro que chega rápido é o dinheiro que chega quando você está vibrando na frequência certa. Ele não vem porque você é privilegiado. Ele não vem porque você teve sorte. Ele vem porque você está alinhado. E o alinhamento é uma tecnologia espiritual muito mais poderosa do que qualquer estratégia financeira. E aqui está a revelação que poucos têm coragem de dizer. Você não perdeu nada. Nada. Cada atraso foi proteção. Cada porta fechada foi redirecionamento. Cada frustração foi treinamento vibracional. Cada silêncio foi preparação. As coisas que você acha que perdeu estavam apenas fora do tempo certo. E agora que você entrou no tempo certo, elas começam a voltar para você multiplicadas. É por isso que nos próximos meses você vai perceber um fluxo diferente de oportunidades. Não são oportunidades pequenas, são oportunidades capazes de mudar sua estrutura financeira inteira. São oportunidades que parecem maiores do que você, mas elas não são.
Elas são exatamente do tamanho do seu destino. E sabe qual é a parte mais surpreendente? Você não vai precisar se esforçar como antes. Você não vai precisar se desgastar tentando merecer o que já é seu. Você não vai precisar carregar o peso de provar seu valor para o mundo. Esse ciclo acabou. Agora você entra no ciclo onde o universo trabalha com você, não contra você. Onde o dinheiro flui em sua direção. Onde portas se abrem com facilidade. Onde pessoas chegam para ajudar sem que você precise pedir. Onde soluções aparecem antes mesmo de você formular a pergunta. Esse é o campo da abundância. Esse é o campo do brilho. Esse é o campo que você está ativando agora. Mas existe algo ainda maior para entender. O fluxo que está vindo não será apenas financeiro. Ele será emocional. Ele será mental. Ele será espiritual. Você vai recuperar sua força, sua clareza, sua confiança. Você vai sentir uma firmeza interna que há muito tempo estava apagada. E isso é apenas o começo. Porque no próximo bloco eu vou te revelar o que acontece quando você finalmente acessa a vibração do merecimento, a chave final da prosperidade verdadeira. Existe uma chave espiritual que determina o nível de prosperidade que você recebe, o merecimento. E, por mais duro que seja admitir, a maioria das pessoas falha aqui. Elas até querem dinheiro, querem sair das dívidas, querem ganhar mais, querem viver em abundância, mas não acreditam verdadeiramente que merecem. E quando a mente não acredita, o campo bloqueia, porque o universo nunca entrega aquilo que você rejeita inconscientemente. E o merecimento foi enfraquecido na sua vida por anos, pela opinião dos outros, pelas quedas que você sofreu, pelos erros que cometeu, pelas comparações que te destruíram, pelas situações que te fizeram acreditar que você não era suficiente. Tudo isso te desconectou da prosperidade. Mas agora isso termina. Quando você afirma que seu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, você limpa essa vibração. Você redefine seu valor interno. Você declara que está pronto para receber. Você ativa o seu campo de merecimento de uma forma que muda completamente sua trajetória financeira. E é exatamente por isso que nos próximos dias você vai perceber movimentos estranhos. Situações que antes você aceitava começarão a perder sentido. Pessoas que te diminuíam não terão mais poder. Circunstâncias que te controlavam perderão força, porque quando o merecimento desperta, a vida se reorganiza. Ela começa a te tratar de acordo com o valor que você finalmente reconhece. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. O merecimento não é apenas acreditar que você pode receber, é acreditar que você pode manter. Muitas pessoas prosperam e perdem tudo porque não sustentam vibracionalmente o que receberam. Porque, no fundo, acreditam que foi sorte, que foi exagero, que foi temporário. Mas você não. Você está sendo preparado para sustentar. Você está sendo moldado para manter. O que vem agora não será temporário, será estrutural, será permanente. Será o início de um ciclo financeiro que vai se expandir continuamente, sem retrocessos. E aqui vem a virada final deste bloco. Você não precisa mais pedir prosperidade. Ela já está vindo. Você não precisa mais procurar uma saída. Ela já está aberta. Você não precisa mais lutar com a vida. A vida agora caminha com você. E no próximo bloco eu vou te mostrar a revelação que conecta tudo isso. A revelação que explica por que seu futuro, de fato, já está brilhando com possibilidades financeiras. Existe um ponto na jornada da prosperidade em que o futuro deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma certeza vibracional. Esse ponto acontece quando a sua mente, o seu corpo e o seu campo energético começam a emitir a mesma frequência. A frequência do alinhamento, a frequência da abundância, a frequência da prosperidade inevitável. E você está nesse ponto agora. Quando você afirma meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras,
Não está dizendo isso para se consolar. Está dizendo como uma verdade espiritual que já existe no plano invisível. E quando algo existe no invisível, é apenas questão de tempo até aparecer no físico. O invisível sempre vem primeiro. É assim que a criação funciona. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Aquilo que você sente enquanto afirma algo é muito mais importante do que a frase em si. A emoção é o motor. A vibração é a linguagem. O sentimento é o código. Por isso, enquanto você ativa essa frase, seu corpo começa a reagir. Sua mente tenta resistir. Seu coração expande. Sua energia se aquece. Tudo isso é sinal de que você está quebrando camadas antigas de escassez, camadas dolorosas, camadas herdadas, camadas que você carregou por tanto tempo que começou a acreditar que elas eram você, mas não eram, nunca foram. E agora que estão caindo, você começa a sentir o sabor do que estava te esperando esse tempo todo. E aqui entra a virada. Existe algo sendo preparado para você que vai além do seu entendimento atual. Um caminho, uma oportunidade, um contato, uma proposta, uma ideia. Algo que parece pequeno quando surge, mas se revela gigante quando se materializa. Porque o universo raramente entrega algo grande já grande. Ele entrega algo grande em forma de semente. E a semente está prestes a aparecer na sua vida. E quando ela surgir, você vai sentir, vai reconhecer, vai perceber o encaixe imediato. Será algo que resolve, que alivia, que direciona. Algo que te aproxima do dinheiro, que te aproxima de sair das dívidas, que te aproxima de expandir sua vida financeira de um jeito que você nunca viveu antes. Mas antes que isso se manifeste, existe uma última limpeza vibracional acontecendo dentro de você. É por isso que talvez você esteja sentindo cansaço, sensação de encerramento, vontade de reorganizar a vida, necessidade de cortar laços, desejo de novas possibilidades. Isso não é confusão, isso não é dúvida, isso é libertação. É o velho indo embora para que o novo entre. E no próximo bloco, você vai entender a revelação que explica exatamente por que a sua vida financeira está mudando agora? E por que não poderia ter mudado antes? A vida financeira de uma pessoa só muda definitivamente quando ela rompe com o ciclo da repetição. Esse ciclo é silencioso, sutil e extremamente poderoso. Ele faz você reviver as mesmas situações de escassez, mesmo quando muda de emprego, muda de cidade, muda de parceria, muda de estratégia. Para o ciclo da repetição, não importa sua ação externa, importa sua vibração interna. É por isso que algumas pessoas lutam e continuam no mesmo lugar, porque a vibração nunca mudou, o campo nunca se abriu, a mente nunca foi reprogramada. E esse ciclo, que parecia inquebrável, está finalmente se rompendo na sua vida agora. E existe um motivo espiritual para isso. Você alcançou um nível de consciência que não suporta mais viver abaixo do seu potencial. A vida te esticou, o sofrimento te amadureceu, as dívidas te ensinaram, as quedas te fortaleceram, as perdas te despertaram. E agora, o que antes te destruía se transformou em combustível. Você não é mais a pessoa que começou esse caminho. Você é alguém mais forte, mais consciente, mais desperto, mais preparado. E essa versão de você não cabe mais no ciclo antigo. A vibração subiu, o campo expandiu. A realidade vai ter que acompanhar. E aqui entra uma revelação profunda. Quando o ciclo da repetição quebra, a vida entra no ciclo da expansão. E a expansão é rápida, é precisa, é intensa. Ela acontece em ondas. Uma porta abre e puxa outra. Uma oportunidade surge e chama mais três. Um ganho aparece e inaugura um fluxo. Um contato novo abre 5 caminhos. E é por isso que nos próximos meses você vai sentir que as coisas estão se movendo em uma velocidade que você nunca experimentou antes. E não se assuste com isso.
A velocidade é sinal de que o campo está plenamente ativo. Mas existe um componente final que precisa ser compreendido. Ninguém entra no ciclo da expansão sem passar pela fase da revelação. E é exatamente essa fase que você está prestes a viver. A revelação da sua verdadeira identidade financeira, da sua verdadeira capacidade, do seu verdadeiro valor, do seu verdadeiro destino. É aqui que você percebe que nunca esteve quebrado, estava apenas bloqueado. Nunca esteve atrasado, estava sendo realinhado. Nunca esteve abandonado, estava sendo preparado. E no próximo bloco, você vai descobrir a revelação mais profunda de todas, a razão secreta pela qual o seu futuro financeiro já está inevitavelmente brilhando. Existe um mistério espiritual que governa o futuro financeiro de qualquer pessoa. O futuro sempre chega antes no campo vibracional. Sempre. É por isso que, antes de uma mudança financeira acontecer, você começa a sentir coisas estranhas. Intuições aumentam, sinais aparecem, sincronicidades se multiplicam. Situações se encerram sem explicação. Pessoas se afastam. O velho perde sentido. Nada disso é caos. Tudo isso é anúncio. É o campo te dizendo que uma nova fase está pronta. E se você está ouvindo esta mensagem agora, é porque essa fase já foi liberada. Ela não está vindo. Ela já chegou. Ela está apenas esperando você se alinhar emocionalmente ao que já é seu por direito divino. E aqui está a revelação mais profunda sobre seu futuro. Ele não está brilhando porque você tem sorte. Ele não está brilhando porque você fez tudo certo. Ele não está brilhando porque o universo resolveu te favorecer de repente. Ele está brilhando porque você finalmente se tornou a pessoa capaz de sustentar a abundância que sempre foi destinada a você. A chave nunca foi o dinheiro. A chave sempre foi você. E agora que essa chave virou, os cofres se abrem, os caminhos aparecem, as ideias florescem. As dívidas enfraquecem. A prosperidade se aproxima com uma velocidade quase assustadora. E existe uma força silenciosa trabalhando a seu favor agora. Uma força que você talvez já tenha sentido, mas não soube nomear. É a força do alinhamento perfeito. Aquela sensação de que as coisas estão se encaixando. Aquela percepção de que o pior já passou. Aquela intuição de que existe algo grande se aproximando. Essa força é real e ela é sua. Ela está reorganizando tudo ao seu redor. Oportunidades, pessoas, direções, recursos, portas, caminhos. Tudo está se movendo porque você mudou por dentro. E quando o dentro muda, o fora precisa acompanhar. Essa é uma lei espiritual. Mas o mais importante é isso. Daqui para frente, você não caminha mais sozinho, não caminha mais no escuro, não caminha mais com medo. Você caminha guiado, você caminha alinhado. Você caminha cercado por uma inteligência divina que te leva ao destino que sempre foi seu. E no próximo bloco, eu vou te mostrar a revelação que conecta todos os pontos. A revelação final que explica por que o seu futuro financeiro, daqui em diante, nunca mais voltará a ser o mesmo. Existe um fenômeno espiritual que quase ninguém conhece, mas que influencia profundamente sua vida financeira. O fenômeno da inversão vibracional. Ele acontece exatamente no momento em que o universo percebe que você está pronto para a mudança. É como se um interruptor invisível fosse acionado silenciosamente, fazendo tudo aquilo que antes corria contra você começar a correr a seu favor. Situações começam a inverter, bloqueios começam a cair, pessoas que te rejeitaram começam a te procurar. O que era difícil começa a se tornar simples. Esse fenômeno é poderoso, raro e transformador, e ele já começou dentro de você. A ativação, meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras, desencadeou esse processo com precisão. Mas há algo ainda mais interessante. A inversão vibracional nunca começa no externo. Ela sempre começa dentro de você. É quando você sente que não pode mais viver do mesmo jeito.
É quando a vida parece apertar, não para te punir, mas para te empurrar. É quando você percebe que já não cabe na versão antiga de si mesmo, nem nos velhos caminhos, nem nas velhas escolhas. Esse desconforto é o anúncio, esse aperto é o portal. É assim que o universo te puxa para um nível maior, e você está sendo puxado agora. Nada disso é coincidência. Nada disso é aleatório. Tudo isso é sincrônico, calculado e profundamente alinhado ao seu destino financeiro. E é importante entender o que vem em seguida. Depois da inversão vibracional, vem a fase de aceleração. É uma fase onde tudo acontece de uma vez, onde oportunidades chegam ao mesmo tempo, onde portas se abrem em sequência, onde o dinheiro aparece de formas inesperadas, onde problemas que antes te prendiam começam a se dissolver quase magicamente. Essa fase parece tão intensa que muitas pessoas não sabem como reagir. Algumas até temem essa velocidade, mas você não precisa temer. Isso é apenas o universo devolvendo tudo o que foi atrasado, bloqueado e retido ao longo da sua vida. É reposição, é compensação, é justiça divina. E agora vem a parte mais poderosa deste bloco. Essa aceleração não é temporária, ela não é um pico, ela não é um golpe de sorte, ela é um novo patamar vibracional. A partir deste ponto, sua vida financeira entra em um ciclo contínuo de expansão, um fluxo que se renova sem parar, um movimento que cresce com o tempo. E no próximo bloco, você vai entender o motivo secreto, o motivo espiritual, pelo qual esse ciclo não pode mais ser interrompido. A razão oculta pela qual sua vida financeira não voltará ao que era antes é simples e profunda. Você atravessou um ponto sem retorno vibracional. Esse ponto acontece quando a consciência desperta, quando a energia expande, quando o merecimento ativa e quando o espírito finalmente compreende que não nasceu para a escassez. Depois que isso acontece, você nunca mais consegue se encaixar na versão velha de si mesmo. Nunca mais consegue aceitar pouco. Nunca mais consegue viver no limite, nunca mais consegue tolerar dívidas como algo natural, nunca mais consegue se conformar com migalhas. Esse ponto é chão firme, é fundação, é ruptura. E você acabou de atravessar esse ponto, por isso está sentindo mais clareza, mais sensibilidade espiritual, mais intuição, mais força interna. Por isso está percebendo que seus padrões antigos estão desmoronando. Por isso está sentindo que algo grande está se aproximando. Esse é o sinal mais claro de que o campo foi ativado de forma definitiva. A partir daqui, sua vida não volta atrás. As portas não se fecham mais. O fluxo não trava mais. A prosperidade não desaparece mais. Isso porque você finalmente se tornou compatível vibracionalmente com aquilo que sempre te pertenceu espiritualmente. E existe um motivo espiritual para isso. Você despertou seu poder de criação. Antes, sua energia respondia ao medo. Agora, responde à abundância. Antes, sua mente buscava sobreviver. Agora, busca expandir. Antes, você atraía escassez por vibração inconsciente. Agora, atrai dinheiro por vibração consciente. Antes, você se via pequeno. Agora, você se reconhece grande. E quando a identidade muda, tudo muda. O universo te trata de acordo com quem você acredita ser. E você finalmente acredita ser alguém que merece prosperar. Mas a parte mais poderosa é esta. A abundância que vem agora não é apenas financeira. É emocional, é espiritual, é mental. Você vai se sentir mais seguro, vai pensar com mais clareza, vai decidir com mais confiança, vai atrair com mais facilidade. Essa nova versão de você é inabalável. E no próximo bloco, o bloco final, você vai entender a revelação que conecta toda a jornada. A revelação que fecha este ciclo com força, profundidade e propósito. Chegamos ao ponto mais alto desta jornada, a revelação final.
E essa revelação é simples, profunda e absolutamente transformadora. Tudo o que você viveu até aqui, as quedas, as dores, as lutas, as dívidas, os medos, as escassezes, não foram sinais de fracasso, foram sinais de preparação, foram treinamentos vibracionais, foram capítulos necessários para moldar a consciência que você tem hoje. Você não chegou a este vídeo por acaso. Você não ouviu estas palavras por acaso. Essa mensagem é uma convocação espiritual, um chamado, uma aliança, uma ativação, um lembrete de que seu futuro financeiro nunca esteve perdido. Ele apenas estava esperando você se tornar quem precisava ser para recebê-lo. E agora você se tornou, agora você está pronto, agora você está alinhado. Agora você está vibracionalmente compatível com o destino de abundância que sempre pertenceu a você. Por isso, daqui para frente, tudo muda. O dinheiro flui, as oportunidades surgem, as soluções aparecem, os caminhos se abrem, a prosperidade cresce, a vida expande. O brilho do seu futuro não é mais uma frase, é uma realidade em construção. E essa realidade vai se materializar exatamente na velocidade do seu alinhamento interno. Quanto mais você reafirma, sente e acredita, mais rápido o fluxo responde. E aqui está a verdade mais importante de todas. Você não está mais condenado a viver no ciclo das dívidas, da escassez, da sobrevivência. Essa fase terminou. Você não volta mais para lá. O que está vindo agora é um período de reconstrução, renascimento e expansão. Um período onde você finalmente vai viver o que sempre foi seu. Um período onde você vai olhar para trás e entender por que precisou passar por tudo o que passou. Porque tudo, absolutamente tudo, te preparou para este exato momento. E agora você caminha com uma nova força, uma nova energia, uma nova consciência, uma nova identidade. O futuro te reconhece, a abundância te chama, o dinheiro te encontra, as oportunidades te procuram e nada, absolutamente nada, poderá impedir o que foi liberado sobre a sua vida. Meu futuro está brilhando com possibilidades financeiras e esse futuro começa agora.